Vamos retomando. Bom, vamos retomando lá. Então, eu vou abrir rapidinho aqui o... Só abrir a continuação da nossa aula. Estava verificando algumas coisas no Zoom. Aulas aqui. Segunda parte. Então tá. Ai, que ótimo. Parte 2, vamos lá. Então tá, deixa eu só puxar aqui. Então tá, pessoal, vamos começando com a segunda parte. Opa! Tá, começa aqui a segunda parte. Então tá. Então, ficou anteriormente, né? Esse sistema linear, né? Ficou esse sistema linear para a gente escrever na forma x igual a b. Verificar a solução. Então vamos ver o seguinte, como é que ficou isso? Né? Escrevendo ele na forma ax igual a b, né? Então nós temos a nossa matriz A, nós temos a nossa matriz B, e nós, melhor, ax, né? Ó, o professor fazendo coisa errada. Então nós temos a nossa matriz A, né? Eu tenho o meu x e aqui eu tenho o b. Então o que acontece? Aqui é a coluna do x1, né? Ou seja, 3x1, 6x1 e menos 5x1. Ou seja, 3, 6 e menos 5. Aqui é a coluna do x2. Eu tenho menos 2, tenho 9, eu tenho 0. Não aparece x2, então eu tenho 0. Agora, eu tenho a coluna do x3. Eu tenho na coluna do x3. Eu tenho 5, eu tenho 12, eu tenho... Ó, 5 de novo não pode, né? Ó, o professor errando. 2, né? Então, eu tenho 5, eu tenho 12 e eu tenho 2. E aqui, então, eu tenho x1, x2, x3. Se eu fizer a multiplicação de matriz, eu vou obter, de novo, o sistema linear. E aqui, então, eu tenho igual a 20, 51 e 1. Certo? Bom, o que acontece? Para verificar se dá certo, o que acontece? A gente vai fazer a continha. No lugar de x1, eu vou substituir 1. No lugar de x2, eu vou substituir menos 1. No lugar de x3, eu vou substituir 3. Mãe, eu tô vendo a aula, agora eu não vou prestar atenção. Então, eu tenho 3 vezes 1, né? Dá 3. Menos 2 vezes menos 1, isso aqui dá 2. 3 vezes 5, 15. Somei, deu 20. Então, agora, eu vou ficar com 6 mais 9. 6 mais 9, 15. 15. 12 vezes 3, 36. 36 mais 15. Então, deu o meu 51. Por fim, eu tenho menos 5, né? Menos 5. E aqui deu menos 5. Eu até vou fazer essa conta aqui, porque tem um erro aqui, né? Menos 5 menos 2 tem que dar menos 7, não menos 1, né? Deixa eu ver. Não fechou aqui, né? Ou seja, ó, ficamos numa dúvida aqui. Esses números não fecham. Ah, tem um erro aqui, né? Olha só o erro do professor, né? Vocês não... Ali é 3. O x3 é 3, né? É
3, né? Então, menos 5 mais 2 vezes 3, né? Aqui é um vezes. Então, menos 5 mais 6. E isso dá 1. Então, corrijam aqui, né? Tem 2 erros aqui, né? 2 erros de digitação. Corrijam aí. E é esse aqui, né? Vamos marcar isso bem direitinho. Erro aqui, né? Que aqui é 1. E aqui não é menos 1, né? É 3. E aí fecha bonitinho. O que nós verificamos? Que nas 3 equações, x1 igual a 1, x2 igual a menos 1, x3 igual a 3, fecha. Portanto, Professor, lá onde isso tu aqui colocou 1 é 2. Oi? Onde tu colocou que é 1 ali é 2, na real. Onde que eu coloquei 1? Aqui Tu é 2. trocou por 1, é 2. Obrigado. 2. Então. Professor, pede para o pessoal que está com o microfone aberto fechar, que está atrapalhando. Sim, isso é verdade. Eu estou escutando coisas mesmo. Pessoal, olha o recado. Desliguem o microfone. Então, fechamos aqui o 2. Substituímos o 3. Então, isso aqui é uma solução do nosso sistema de equações. Tá, vamos adiante. Vamos adiante. Tá. No nosso problema, agora nós vamos começar a resolver o sistema. Lá no cálculo 1, na geometria analítica álgebra linear, a gente viu que tudo depende da matriz inversa. Nós não vamos calcular a matriz inversa à mão. Na aula que vem, a gente vai usar o Silab para calcular a matriz inversa e calcular determinante. Mas o que é importante a gente saber? Quando eu tenho um sistema AX igual a B, né, para o sistema ter solução, né, nós não vamos discutir solução aqui, para o sistema ter solução, o determinante dele não pode ser zero. Se o determinante de uma matriz é zero, essa matriz vai gerar um problema no sistema. Ou seja, o maior problema é não ter matriz inversa. Então, a gente vai trabalhar com situações onde o determinante é diferente de zero para ter matriz inversa. Aí o escalonamento vai funcionar perfeitinho. Tá? Nós vamos ter resposta, vamos ter solução única. Retomando, lá na geometria analítica, a gente trabalhava com situações quando a gente não tinha solução única. Né? Quem está fazendo junto sabe. Né? Inclusive, a gente tem um questionário lá para entregar sobre essa situação. Mas aqui sempre vai ter solução. Tá? Ou seja, o nosso determinante sempre vai ser diferente de zero. Qual o método que nós vamos usar? Aqui nós vamos resolver isso em 2 métodos. Hoje, nós vamos ficar com a eliminação gaussiana. Bom e velho escalonamento. Mais adiante a gente vai ver outro. Então aqui nós vamos ficar com a eliminação gaussiana. Ou seja, nós vamos ter esse sistema, né? Esse sistema linear, e nós queremos reduzir ele a um sistema triangular. Né? Ou seja, abaixo da diagonal, nós temos zeros. Né? Porque um sistema triangular ele é fácil de resolver. A partir dessa equação, eu consigo descobrir quanto é xn e eu vou subindo, né? Lembram lá da geometria? A gente ia sempre subindo. É assim que funciona. Então, eu vou querer sair de um sistema completo para um sistema triangular. Como é que isso é visto lá nas matrizes? Né? Matricialmente falando. Deixa eu ver aqui. Matricialmente falando. Né? Coisas tem algum... Não, agora já vai para a solução mesmo. Então, matricialmente falando, só para dar uma luz, o que nós queremos? Nós queremos um sistema como esse, a gente diz que ele é um sistema, a matriz dele, ela é diagonal inferior, ou seja, nós temos um triângulo de zeros. Aqui está a minha diagonal.
Quem são os elementos da diagonal? É 1, né? 1x1 é 2, é 4,4 e 3. Então, esses são os elementos da diagonal. Abaixo, todos os elementos são 0. Certo? Abaixo disso, todos os elementos aqui são 0. Bom, e aqui são outros números. São vários números aqui. Tá. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver como... Vamos, aqui nesse primeiro momento, resolver esse sistema, porque ele é simples de resolver. Por quê? Quando eu chego nessa forma aqui, eu sei quanto é que é o x4, né? Quanto é que vai ser o x4? Vamos ver aqui. Assim, tá. Vamos adiante. Então, aqui é fácil de obter a solução. Então, nesse sistema aqui, nesse molde de sistema, para obter o xn, né? Para obter esse xn, que é ali o que nós tínhamos, o equivalente ao x4, eu vou isolar o xn e passar o ANN, ele passa dividindo. Ele vai passar dividindo, e aí eu vou ter o xn. E os próximos x eu vou obter por essa fórmula aqui. Parece nada amistosa. Mas você vai ver que isso aqui é bem prático. Tá? Bem prático. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos trabalhar isso tudo. Tá? Vamos trabalhar. Vamos ver que é só um monstrinho. Mas depois a gente vê que é bem tranquilo. Então, tá. A primeira coisa que eu disse é que nós queremos isolar, a primeira coisa que a gente isola é a variável, essa aqui, né? Ó, x4. Para isolar o x4, o 3 passa dividindo. Né? Então, x4 é igual a 2/3. Quando eu obtenho esse valor, o que eu faço? Vou lá para cima. Né? É o que diz aqui, aquele processo lá adiante, né? O que ele diz? Que o xn é igual a quem? Era o bn dividido pelo ANN. Meu ANN é 3. Meu BN é 2. Então, meu XN é 2 por 3. Meu N é 4. Tá? Esse valor, então, vou usar agora para resolver a equação de cima. Eu conheço x4, agora eu posso descobrir quem? Eu posso descobrir x3. Pois bem, aqui nós temos aquela fórmula que eu disse que era horrorosa, escrita de uma forma mais simples. O que eu escrevi aqui? Eu isolei o x3, né? Como? Olha só, o x3 está multiplicando 4,4. O 2x4, ele passa para o outro lado. Né? Ou seja, ele é positivo. Ele passou negativo. O 4,4, ele está multiplicando x3. Então, ele passa como? Ele passa dividindo. Ele passa dividindo tudo, né? Ou seja, eu tenho 4,4 x3, né? Igual a menos 1 mais 2x4. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo tudo. Então, menos, ó, o professor já errou ali o sinal e já corrigiu. 4,4. Aqui é menos. Tá? Então, quando eu faço isso, é o que eu fiz aqui. Eu isolei os 3. Né? Aí, no lugar do x4, qual é o valor que eu vou pegar? Eu vou colocar esse valor aqui. Feito isso, encontrei o menos 0,53. Certo? Aqui nós vamos querer deixar as coisas de uma forma mais, vamos dizer assim, encaixotadas. Por quê? Porque formas encaixotadas, elas são fáceis de programar. Tá? Fáceis de tu programar no Excel, que a gente vai fazer, fáceis de programar, sei lá, no C. Tá? Então, quando a gente encaixota, cria fórmulas para as coisas, nós podemos, então, programar as coisas. Tá?
Tá. Feito isso, nós já sabemos quem é o x3. Tá? Já sabemos quem é o x4. Como vamos descobrir o x2? Vamos usar aquela fórmula que a gente tinha comentado antes. Vamos usar essa fórmula aqui. Né? Bom, aqui está meu xi. A fórmula que eu disse para vocês era xi igual parará, parará. Como é que eu traduzo isso para calcular o x2? Muito simples. Né? Então vai ficar, meu i é 2, então ficou x2. Aqui está meu bi. Quem é meu bi? Meu bi é esse aqui. Se é x2, tem que ser o correspondente, bi, ou melhor, b2. Né? Vou pegar outra cor aqui. Vai ser meu b2. Tá aqui. b2. Né? Lembra que tem um sinal de menos. 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 O somatório do que está, né, à esquerda. Ou seja, tem que ser isso aqui, ó. Tal e qual. Porque tem um sinal de menos. Então, eu vou pegar este valor aqui, tal e qual, com um sinal de mais. Esse valor aqui, tal qual, com um sinal de mais. Então, este somatório que está representado aqui, isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, essa escrita é aquilo que eu disse. A gente colocou isso numa fórmula. Tá? Mas isso a gente já faz isso de forma intuitiva. Mas por que a gente escreve em fórmula? Porque escrever em fórmula, tá? Um programador precisa ter uma fórmula para ele programar. Né? Para colocar isso no Excel, a gente precisa ter um roteiro. E aqui a gente roteiriza as coisas para ser implementadas de alguma maneira. Bom, mas o que ele está dizendo? Aquela história. Eu quero isolar o x2. Né? Eu quero isolar o x2. Eu vou fazer 2x2 igual a 1 menos 0,33 x3 mais x4. O que eu fiz? Eu passei o 0,33 para o outro lado, eu passei o x4 para o outro lado. Trocou o sinal, né? É que indica que troca o sinal. Esse sinal é negativo. Agora eu vou isolar o x2. Então, eu vou dividir por tudo. Ó. 2. E em cima, menos 1. 0,33 x3 mais x4. Certo? É o que tem aqui. Tá? Isso aqui é bem simples. Quando a gente começar a fazer vários escalonamentos, né, a gente vai fazer isso sem se dar conta, por exemplo, dessa formuleta. Tá? Bom, vamos adiante. Então, feita a conta. Agora, o x1. Como é que eu vou fazer o x1? Mesmo esquema. Mesmo esquema. Tá? Ô Celso, dá para voltar no resultado ali, por favor? Tá. 92. Tá. Obrigado. Nada. Tá. Então, Ô Celso, esse aí tu vai postar depois com o resultado, né? sim, eu vou postar tudo depois lá. É o Anderson. Isso, Anderson, pode ficar tranquilo. Tá. Eu não postei ainda, mas eu vou postar isso aqui lá. É porque o esquema que eu estou propondo é eu vou postando por partes o material. Tem 3 partes. Tá? Beleza, obrigado. Tá, então vamos lá, falta o x1. O x1 aqui é o mesmo esquema. Né? O meu x1 está aqui. Novamente, quem é meu B1? Meu B1 tem que estar na mesma linha do x1. Meu x1 está aqui, então tem que ser o menos 2. Novamente, aonde é que está essa soma? Essa soma, ela está aqui, né? Ou seja, é menos, né? E toda essa parafernália aqui passou para o outro lado, né? Um sinalzinho de menos, pegou todo mundo. Dividido por 1. Mas eu não precisava dividir por 1, que a gente sabe. Ok, aqui eu estou forçando mesmo a barra, né? Aqui mesmo eu estou forçando mesmo. Não precisa, na hora de resolver, não precisa escrever assim. Tá? Mas se tu for programar no Excel, você vai ter que dividir por esse valor aqui. Né? Você vai ter que indicar essa divisão. Tá?
A gente tem que indicar ela. E vocês vão fazer isso. Tá? Então tá. Bom, fazendo as contas, chegamos àquele resultado. Bom, é isso. A gente vai retomando esse passo a passo aqui. Mas isso aqui não tem mistério. O que a gente tem que observar? Que de cada um, a gente vai tirando até chegar na resposta. Tá. Mas a questão é, como nós vamos chegar nesse tipo de sistema linear? Como a gente chega nisso? Então, para chegar nesse sistema linear, nesse tipo de sistema linear, a gente vai passar, então, pelo método do escalonamento. Ou seja, nós vamos pegar esse sistema linear aqui, escrito desta forma, né? Onde, aquela história, o método prático, né? Eu vou escrever o método prático, onde eu vou ter aqui a matriz A, e aqui a matriz B, né? Aqui eu botei põe essa divisão para indicar que aqui eu tenho a matriz A e aqui eu tenho a matriz B, né? Aqui o que chama atenção é esse parênteses 1. É que como eu fiz aqui um Ctrl+C, Ctrl+V de um livro, esse parênteses 1 aqui está indicando passo, ou seja, o ponto do algoritmo que eu estou. Então, ou seja, eu estou no primeiro instante, no primeiro estágio do algoritmo, né? Ele só está marcando isso. Então, começando o problema. Nós queremos chegar aonde? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é chegar aqui, né? Onde eu vou ter a minha matriz A e vou ter a matriz B. Repara que nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha diagonal. Abaixo da diagonal, esses elementos aqui são 0. Tá? Outra coisa, repara que os estágios eles vão mudando. Por exemplo, eu vou obter esse valor A22 no segundo passo. Eu vou obter esse A33 no terceiro passo. Quantos passos são necessários? Ora, são necessários, o número de passos corresponde ao número de colunas. Né? Ou seja, se eu tenho 3 colunas na matriz, eu preciso de 3 passos. A minha matriz aqui tem N colunas, eu vou precisar de N passos. Tá? Bom, vamos adiante. Então, eu saio esse aqui é meu esquema, meu objetivo final. E quando eu tenho esta matriz, esse sistema linear, eu tenho essa configuração matricial, né, de zeros, ela é que configura aquilo que nós estávamos trabalhando. Ou seja, isso aqui é o final. Nós começamos pelo fim. Então, agora nós vamos ver como a gente chega no fim. Tá? Como se chega no fim? A gente está pegou o fim. Por que eu mostrei o fim? Para justificar o passo a passo que a gente tem, né? Então tá. Aqui eu elaborei uma regra geral. E a regra geral, ela diz o seguinte, né? E aí, a partir dessa regra que vai nos nortear. Primeiro, a gente vai ter uma nomenclatura. A nomenclatura diz o seguinte, pivô. Pivô é todo elemento diagonal. Todo elemento diagonal da matriz é pivô. Tá? O objetivo, zerar as posições abaixo do pivô. Então, a gente vai zerar as posições abaixo da diagonal. Tá? O primeiro passo. Esse é o passo 1, zerar. Então, o primeiro passo, então, sempre eu tenho o A11. Então, eu vou zerar tudo que está abaixo do A11. Depois eu tenho o A22. Eu vou zerar o que está abaixo do A22. Então, mas o primeiro passo é zerar o que está abaixo do A11. Como é que eu vou zerar o que está abaixo do A11? Né? Ou seja, eu quero zerar o elemento da linha I. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, tenho 3, 2 e 5. Por exemplo, eu tenho uma matriz 3×3. E quero zerar esse elemento aqui. Certo? Como é que eu vou fazer para zerar esse elemento? Eu vou para a próxima matriz e vamos fazer o seguinte. Menos
O meu I é linha 3. Então, vai ser o quê? A31 sobre A11, com o sinal negativo. Ou seja, menos 5 sobre 3, multiplicado por linha 1, mais linha 3. Será que isso vai zerar esse elemento aqui? Vai, né? Ó, porque se eu fizer menos 5 terços vezes menos 5 terços vezes 3 mais 5, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Este vai simplificar com esse, vai sobrar menos 5 mais 5. E o que vai acontecer? Terei essa posição. Agora, se aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho menos 1, qual vai ser o novo valor aqui? Então, vai ficar... Vamos apagar umas coisas aqui. Como é que será que vai ficar? Como é que será que vai ficar esse novo valor aqui? Bom, vai ficar menos 5 terços, ou seja, este valor de menos 5 terços, ele vai multiplicar todo mundo na linha 1. Ele multiplica toda a linha 1. Menos 1. Mais linha 3. 7. Então, menos 5 terços vezes 1. Ficou 5 terços. Mais 7. Isso aqui dá 7 vezes 3, 21, 26 terços. Então, aqui é 26 terços. Certo? E assim por diante. Então, o que ele está dizendo? Que eu vou multiplicar toda a linha 1 por 1. Toda a linha 1 por 5 terços. Tá? Nesse caso aqui, né? Que eu estou pegando 5 dividido por 3 com sinal trocado. E somar com a linha 3. Tá. Vamos instrumentalizar isso. Vamos instrumentalizar isso. Essa instrumentalização vem aqui. O sistema mais simples, o 2 por 2. No sistema 2 por 2, né, como é que eu vou escrever o sistema 2 por 2? 4,1. 4,1. 7,5. 7,5 menos 3, 2. Tá? X e Y igual a 9,1 e menos 1. Certo? Então, 4,1. Então, aqui está a coluna do X, aqui está a coluna do Y. Qual é a posição que a gente vai zerar? Então, a gente vai começar aqui pelo método prático. Escrever a forma prática. 4,1, 7,5, menos 3, 2, 9,1, menos 1. Qual é a posição que nós temos que zerar? Essa aqui. Como é que eu sei? Primeira posição que a gente zera é a que está abaixo do A11. Essa aqui é o A11. Como é que eu vou fazer para isso? O que a regra diz? A regra diz o seguinte: eu vou multiplicar. Né? Eu vou zerar essa posição. Então, para zerar essa posição, eu vou multiplicar toda a linha 1 por um fator. Qual fator? Eu vou multiplicar por 7,5 dividido por 4,1. Este sinal negativo, ele sempre vai estar aqui. Se aqui fosse menos 7,1, se aqui fosse menos 7,5, aqui ele teria menos 7,5, aí ficaria mais. Mas só tem um sinalzinho de menos. E aí, então,
né? Eu vou para o próximo passo. Certo? Agora, o que acontece? Aqui, então, a gente para e faz um intervalo. Então, eu quero que vocês copiem. Né? Eu não disponibilizei isso lá para vocês. Eu vou, exatamente agora, assim que eu fechar aqui, eu vou disponibilizar isso lá para vocês. Bom, nós vamos fazer o intervalo de... Tá. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Tá? Pode ser? 15 minutos e voltamos às 9h15, 9h20. Tá? Dá tempo de dar mais uma voltinha, fazer o exercício, tomar uma aguinha e voltar às 9h20 para finalizar a aula. Certo? 9h20. Tá? Então, 9h20 eu aguardo vocês. Tentem resolver esse sistema linear. Tentem usar o que eu falei anteriormente. Certo? Eu já estou disponibilizando isso lá para vocês. Certo? Vou fechar aqui. Ó, eu estou lá no... Enquanto isso, eu estou no... Eu estou ali no chat. Qualquer coisa, me perguntem no chat do Moodle. Ok? Então, vamos fazer aquele exercício e eu já estou postando ele lá.